Boa noite aos irmãos, com alegria. E também queremos dar boas-vindas, saudar todos aqui e os que estão também acompanhando pela internet. Irmãos, todas as vezes que acontece algo, seja conosco, seja com a família, seja no nosso país ou no mundo, isso deveria nos levar a refletir. Porque talvez, se eu não faço essa reflexão, eu perderei a oportunidade de pensar que Deus quer falar comigo. Que sentido? Que Deus quer chamar a minha atenção para algo. E talvez Deus com isso queira consertar algo em minha vida, na minha família, no meu comportamento. Dito isso, pensando na pandemia que alcança quase o mundo inteiro, eu e você deveríamos urgentemente fazer uma reflexão verdadeira e profunda diante da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se torna claro, irmãos, que Deus, com tudo isso, quer chamar nós ao arrependimento. Não somente o mundo precisa se arrepender, como é claro, mas também nós. Ao olharmos para nós, precisamos ver realmente se não há uma distância entre mim e Deus, se não há algo que precisa de fato mudar. Essa é a reflexão que eu e você precisamos fazer. Quando João Batista, por exemplo, apareceu, ele pregou o arrependimento. Quando Cristo apareceu, ele disse: arrependei-vos. Os apóstolos pregaram o arrependimento. E a igreja hoje também tem pregado o arrependimento. E é por isso, irmãos, que queremos continuar a nossa série de pregação no livro de Neemias, e hoje vamos entrar no capítulo 9 e vamos ler do versículo 1 ao 5. Neemias, capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Neemias, capítulo 9, do versículo 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé, e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajude nessa noite, ó Deus, a entendermos a necessidade de uma reflexão e talvez, ó Pai amado, a necessidade do arrependimento. O Senhor conhece as nossas vidas. Mesmo nós, ó Deus, que temos trilhado uma vida cristã, sempre há algo a consertar, a melhorar. Ajude nessa noite diante da Tua palavra. No uso dela, ó Pai amado, Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. De maneira, ó Deus, a produzir em nós esta mudança, este arrependimento que é necessário, talvez, em alguma área da minha vida. E também, ó Deus, as pessoas que estão acompanhando, aquelas pessoas que ainda não têm Cristo, possam entender que é o tempo que Deus tem dado a nós
para o arrependimento. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Irmãos, nós temos estudado aí desde o capítulo 8, que devemos voltar urgentemente para a palavra de Deus. Vimos inicialmente aí que é necessário algumas atitudes para que a palavra de Deus ela possa voltar ao lugar que ela sempre teve, deveria ter na minha vida, na igreja e também na sociedade. E vimos que eles fizeram isso, eles dedicaram tempo, dedicaram atenção e também tiveram respeito e zelo pelas Escrituras. Eles tinham dado esse passo. E aí, irmãos, aprendemos também que depois disso o povo se reuniu e chamou Esdras. Chamou Esdras para explicar a palavra. É como se fosse, eu falei aqui aos irmãos, um congresso. Um congresso em que o tema era a palavra de Deus. E Esdras estava explicando a palavra ao povo que havia voltado do cativeiro. Depois disso, irmãos, eles começaram então a observar algumas festas. Vimos isso domingo passado. E a festa que eles observaram aí foi a festa dos tabernáculos, o qual eles deveriam viver uma semana em cabanas. E no 8º dia, um dia solene. O que chamou a atenção na comemoração dessa festa é que eles começaram a chorar. Eles começaram, irmãos, a estar contritos quando Esdras começou a explicar a palavra de Deus. A palavra de Deus começou a mover os corações ali. Começou a levar esse povo a entender a sua própria condição. Nós explicamos aqui que a lei de Deus tem esse propósito de mostrar a minha real condição diante do Senhor. Eles fizeram isso. E aí, irmãos, acabou a festa. Entramos agora no capítulo 9. Eles já tinham comemorado também o dia da expiação, que era um dia em que eles deveriam se lamentar e chorar e fazer jejum. Mas nota, irmãos, quando acaba a festa, cada um deveria voltar para sua casa, para suas atividades. Um dia, 2 dias, cerca de 2 dias depois, eles estão aí reunidos de novo. Para quê? Para buscar o Senhor, porque estavam arrependidos. Diante da palavra de Deus, eles entenderam que era preciso mudar. Era preciso ter uma nova conduta diante do Senhor, porque a palavra de Deus mostrou isso. Perceba que o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10 de Neemias é o capítulo em que a lei de Deus está coordenando as ações. Eles estão lendo a palavra, está sendo explicada a palavra e eles estão obedecendo. Eles estão observando e praticando a palavra de Deus. Esse capítulo 9, nós poderíamos dizer aqui que está por trás o entendimento de lá de 2 Crônicas 7,14, que diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. O povo entendendo isso, e quando a palavra foi explicada, começa a levar eles ao arrependimento. E vamos aprender nessa noite, irmãos, que a palavra de Deus, como um outro resultado, o quarto resultado, ela leva ao arrependimento. E vamos ver nesse texto algumas marcas desse arrependimento. Olhe comigo o versículo de número 1. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com o jejum e pano de saco que traziam sobre si. Irmãos, notem aqui que uma marca do arrependimento deles aqui qual foi? Houve uma demonstração externa. O que significa isso, irmãos? Que às vezes nós pensamos que arrependimento é algo subjetivo. É quando eu digo assim, eu estou arrependido, pronto, é só orar para Deus resolver o problema. Não é isso.
Eles vão demonstrar aqui, através de atitudes, de ações externas, que o coração deles estava arrependido. E eles fizeram isso aí. Irmão, no dia 15, eles estavam comemorando essa festa, eram 7 dias. E aí diz o texto que no dia 24, eles estavam ali, se ajuntaram. E como eles se ajuntaram? Diz o texto, com jejum e pano de saco. Irmãos, este ato aqui deles era um ato de alguém que havia perdido um ente querido. Jejum e pano de saco era uma profunda tristeza e profundo pesar, como se alguém tivesse morrido. E não havia ninguém que havia morrido na família deles. Mas sabe qual era o problema, irmãos? É que o pecado ele mata. O pecado afasta-nos de Deus. E eles, percebendo pela explicação da palavra, porque se ajuntaram diante da palavra, eles estão aqui de uma demonstração externa que estavam arrependidos, tristes profundamente, porque a condição da vida deles não era uma condição que estava agradando ao Senhor. E foi exatamente isso que levou eles ao exílio. E eles não queriam, irmãos, agora continuar uma vida que não havia sinceridade com Deus. E por isso estão aqui jejuando e profundamente humilhados diante do Senhor. Eles estavam aprendendo a palavra, e essa palavra mostrou a necessidade do arrependimento. Irmãos, percebam aí que foi algo espontâneo. A palavra está sendo explicada desde o capítulo 8 e foi algo espontâneo. Não foi alguém que disse: olha, vocês precisam se arrepender. Mas o ensino, a pregação da palavra levou eles ao arrependimento. Porque notem no versículo 1 que eles se ajuntaram, foi algo voluntário. Depois de 2 dias que acabou a festa da alegria, agora estavam aqui, transformando aquela alegria em tristeza por conta da condição em que eles estavam. Meu amado irmão, eu aprendo aqui que se o pecado, ele não me causa tristeza, ele não me leva a um profundo pesar quando eu o cometo, há algo errado comigo, há algo profundamente errado. Porque se eu estou me habituando com o pecado, ele não vai mais causar tristeza em mim, mas ele vai me levar, inclusive, a querer justificar o comportamento, de maneira que, sem perceber, eu já estou tão distante de Deus que eu estou desviado. Irmão, desviado não é só alguém que está lá no mundo, mas é alguém que o pecado começou a tornar-se agradável, e que não comove mais o seu coração, levando-o a uma tristeza, porquanto ele desagradou ao Senhor. E aí há um problema. Sabe o que é, irmãos? Um problema perigoso: a insensibilidade. Quando eu cometo algo que desagrada a Deus, não está na sua palavra, é contrário à sua natureza, e isso não me leva a ficar triste, não me leva a um pesar, então eu estou ficando insensível. E aí é o problema, porque a insensibilidade me leva a preparar fundamentos para tentar justificar o meu comportamento e dizer: não, é assim que acontece no mundo. Mas o mundo, irmão, não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é outro. Quando você lê as Escrituras, você vai ver que há um padrão diferente de Deus. O termo que Paulo usa lá em Romanos 12 é o padrão de Deus. Ele diz: mude conforme a renovação da vossa mente, conforme o padrão de Deus. Há um padrão. E aí estão eles, pano de saco, irmãos, e terra sobre si. O pano de saco era um veste de pelos utilizado em momento de penitência. Eles estão aqui penitentes, reconhecendo que haviam cometido algo contra Deus e jogando terra sobre si, numa atitude de humilhação e tristeza.
diante do Senhor. Eram atos externos, é verdade, mas que eram trazidos por conta que eles estavam diante da palavra, a palavra explicada, moveu o coração deles e houve uma reação. Arrependimento. Arrependimento é algo, portanto, que pode ser visto. Arrependimento é algo que se percebe na vida de alguém. A demonstração externa de que houve arrependimento. É o que aprendemos aqui. Estavam eles nesta condição. Irmãos, que demonstração tem havido na minha vida quando eu erro? Não estou dizendo que nós somos perfeitos, porque João vai dizer no capítulo 1, versículo 8, que se você diz que não tem pecado é mentiroso. Mas o que estou dizendo aqui é quando eventualmente eu vier a pecar, o que acontece comigo quando isso acontece? Será que em mim há uma tristeza? Eu digo, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu cometi algo contra ti somente. Eu fiz algo que desagradou ao Senhor, me ajude, me levante desse estado, porque eu estou arrependido. Deveria isso acontecer. Mas, irmãos, sabe qual é o problema? Por que isso não acontece às vezes? É claro, aqui no texto, distância da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer assim, olha, essa é a conduta que Deus quer na tua vida. Se eu estou distante dela, eu não estou ouvindo ela. Irmão, se eu não estou procurando a palavra, eu não estarei percebendo a minha conduta. Porque ela é como espada de dois gumes. Ao ouvir, ao ler a palavra, ela vai penetrar o meu coração, a minha alma, e vai expor a minha condição diante de Deus. E quando ela me expõe, ela vai dizer, olha, arrependimento. Precisa se arrepender. Há muitas frases nas escrituras, e eu não me lembro qual foi, desses autores que dizem que se você não mata o pecado, ele vai te matar. Ele vai nos afastar de Deus. E é verdade. Portanto, eu não devo justificar os meus atos, mas apenas reconhecer. E isso me levar a demonstrações externas de que eu estou arrependido daquilo que eu fiz. Nós já estudamos aqui, na quarta-feira, lá em João capítulo 15, que diz lá que a palavra de Deus é como o quê? Como uma poda. Ele diz lá, pela palavra de Deus vós estão limpos. Capítulo 15, versículo 3. A palavra de Deus, quando é pregada, irmãos, ela está podando a minha vida. Ela vai aparando aqueles comportamentos que não estão de acordo com a palavra. É por isso que eu não posso me afastar dessa palavra. No sentido individual da minha busca diária, eu devo buscar essa palavra. E também, certamente, valorizar o ensino da palavra de Deus na igreja, nas escolas, na escola bíblica. Eu devo valorizar este ensino. Cristo está nos podando, nos preparando, nos fortalecendo, e eu preciso compreender isso. Portanto, se o pecado não causa mais tristeza quando é cometido por mim, há um caminho perigoso que eu estou trilhando, muito perigoso. Irmão Davi, quando ele pecou, sabe o que ele falou? Ele disse assim, Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Davi diz mais que ele sentia como se os ossos dele estivessem apodrecendo por causa do pecado. Se eu tenho cometido pecado, e isso não tem me levado à tristeza, não tem me levado a um profundo refletir diante de Deus, há algo errado. Ele diz lá no Salmo 38, verso 18, suporto tristeza por causa do meu pecado. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 7:10 que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Sabe qual é a diferença, irmãos? Arrependimento e remorso. Remorso é um sentimento mundano. Arrependimento vem de Deus, que não é um sentimento. Ela me leva a uma mudança que pode e é percebível. Então eu devo me arrepender diante do Senhor.
A tristeza, o lamento, a humilhação, buscar o Senhor, deve ser algo que eu devo fazer continuamente quando eu errar. Irmãos, vejam os noticiários dos últimos dias e percebam como se tem classificado o cristão, entre aspas, cometendo atrocidades, crimes bárbaros, sem nenhum arrependimento, sem mudança, inclusive comportamentos que são dolosos. Não há mudança de dizer, olha, eu errei, eu realmente me arrependo, eu fiz algo tremendamente terrível diante de Deus. Mas não é isso que acontece. Querendo justificar o comportamento sem arrependimento. Então, o arrependimento tem essa marca. Precisa haver demonstração externa. Uma outra marca, irmão, está aí no versículo 2. Neemias capítulo 9, versículo 2 diz assim: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. A segunda marca que encontramos aqui do arrependimento, sabe qual é, irmãos? Abandono do pecado. Está muito claro no início do versículo 2: os da linhagem de Israel se apartaram. Irmãos, e aqui há dois apontamentos para esse se apartar. Porque Esdras, há 13 anos atrás, já havia tratado um problema aqui. Qual era o problema? Casamentos mistos. Casamentos com mulheres pagãs, casamentos contraídos com pessoas pagãs. Eles estavam voltando para a sua terra, reconstruindo a comunidade e precisavam reconstruir separados de tudo que pudesse ser pernicioso. E não somente por isso, mas porque a própria palavra de Deus condena essas ligações. Então, o versículo 2 diz: olha, nós nos apartamos, tanto aqui, irmãos, desses casamentos, como também o próprio se apartar de condutas e influências das nações ao redor. Eles precisavam se separar. Não é se separar fisicamente, não, eu tenho que sair do mundo, não é isso. Mas é se separar da conduta, do padrão que há do mundo. O meu padrão é outro. Separação. A conduta, irmãos, toda ligação pode ser um casamento ou qualquer outro tipo de ligação em que não há essa separação, pode me levar para longe do Senhor. Pode me levar. Então é o que acontece no versículo 2. Havia associação, casamentos e comportamentos, ligações com pessoas que não conheciam a Deus e não temiam ao Senhor. Irmãos, isso está em consonância, porque Esdras está explicando a palavra. Por exemplo, Levítico 20 e 26 diz: separai-vos dos povos para serdes meus. É preciso viver, e Pedro vai dizer isso, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Capítulo 1, versículo 9. Propriedades exclusivas de Deus. Pertencemos a Ele. Portanto, eu devo me separar de condutas, de ideologias, de conceitos, de pertencimento ao mundo. O Salmo de número 1 fala disso. Eu não ando segundo os homens, não ando na conduta deles. Eu me separo, não pertenço a eles. Não deve existir comunhão com o que é pagão, com o que é mundano, com aquilo que é contrário ao padrão. E eles se separaram, irmãos. Foi doloroso isso. Há uma diferença aqui, porque quando Esdras falou sobre essa junção que eles estavam tendo, essa associação, nem todos obedeceram. 13 anos atrás, nem todos, ao ouvir a palavra, obedeceram. Aí Neemias trata de novo isso aqui. Isso é tratado novamente aqui. Sabe o que acontece? Porque novas pessoas estavam contraindo essas ligações novamente.
Portanto, se eles continuassem assim, iriam voltar a cometer o que haviam levados ao cativeiro. Sabe qual foi, irmãos, uma das razões principais porque eles foram para o exílio? Idolatria. Idolatria. Sabe o que me leva a adorar outras coisas? Associações, ligações que não são de Deus. Me leva à idolatria, porque eu começo a idolatrar pessoas e coisas. E essa ligação me leva para longe do Senhor. E eles estão aqui abandonando, diz o texto. Se apartaram de todos os estranhos. Eles, irmãos, nitidamente abandonaram aquele pecado. E fizeram, diz o texto também, confissão dos seus pecados, das iniquidades dos seus pais. Olha que interessante que acontece aqui, irmãos. Não sei se foi proposital isso, mas há a primeira ação ao abandonarem o pecado e depois o que? A confissão. Senhor, nós já abandonamos o pecado, as ligações, nos perdoe, Senhor. Quando eles fazem essa confissão, é uma confissão verdadeira, porque ela é fruto de algo que eles já fizeram. Já haviam abandonado o pecado. Portanto, confessar, irmãos, é um ato contínuo e exige ser claro e sincero. Não basta dizer assim, Senhor, me perdoa, somente palavras, mas deve ser acompanhado de abandono de pecado. Inclusive até vendo esse exemplo aqui, abandonar, confessar, é o que acontece no texto. O arrependimento, irmãos, leva ao abandono do pecado. É o que eu preciso fazer. Talvez eu esteja cometendo algo que eu ainda nem percebi, que está me levando a idolatrar coisas e pessoas, a deixar de adorar unicamente o Senhor. Talvez eu não percebi isso. Eu preciso, irmãos, confessar e abandonar. Confissão sem acompanhamento do abandono pode ser algo hipócrita, porque eu confesso hoje e amanhã continua o mesmo jeito. Precisa haver abandono. Esse é o entendimento aqui, irmãos. Confissão verbal não é mudança. Ela precisa reconhecer a necessidade do abandono. É importante confessar, sabe por quê? Porque a confissão que João fala, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, ele diz lá que eu devo confessar os meus pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. A confissão ali tem também, irmãos, o abandono. Mas também confessar significa dizer a Deus o modo como Ele olha o pecado. Eu devo também ter esse entendimento. Como é que Deus vê aquilo que eu estou cometendo? Aquele ato que eu estou fazendo, como é que Deus vê isso? Isto é confissão. Não é tentar, irmãos, passar um pano para polir o meu comportamento, mas é dizer como Deus acha aquilo que eu estou fazendo. Confissão, ela é específica e ela tem esse olhar conforme Deus olha o pecado. Se eu não tenho feito isso, irmãos, se eu não tenho abandonado o pecado, e mesmo assim tenho me confessado, ainda não me arrependi. Possa ser que eu tenha alguma conduta que há anos tenho feito, tenho domesticado talvez, e até tenho confessado, mas sem abandono. Possa ser algo que eu esteja fazendo lá no trabalho talvez, uma ação, uma atitude, não sei. Algo em casa, nas minhas relações com as pessoas, que eu não estou tendo a sensibilidade de dizer, eu preciso abandonar isso, porque eu ainda não me arrependi. Irmãos, arrependimento não são palavras apenas. Mudança. Eu preciso então amar a palavra de Deus, o estudo dela, o ensino, a busca, para que aconteça
estas mudanças. É a segunda marca do arrependimento, abandono de pecado. A terceira marca, irmão, no texto, está aí no versículo 3. Neemias capítulo 9, versículo 3. Levantando-se no seu lugar, leram no livro do Senhor, seu Deus. Uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Irmãos, vamos imaginar que está acontecendo aqui um culto, uma reunião solene. Essa reunião solene, ela tem duração de 6 horas. Porque a quarta parte, irmão, dividindo aí 24, né? Ela dá quantas horas? 3 horas. A quarta parte de 24. 3 horas dessa reunião solene, eles fizeram o quê? Ficaram lendo a palavra. 3 horas. 3 horas, irmão, não era só lendo o texto em si, mas era lendo, e aí havia explicação do texto e a aplicação à vida deles. 3 horas lendo, entendendo, sendo explicado e aplicado. Depois que terminou essas 3 horas diante da palavra, entendendo, sendo explicado, o que eles fizeram? Passaram a orar. 3 horas orando. Aí eu fiquei pensando, né? Imagine uma igreja com uma liturgia dessa, né? De 6 horas de culto, onde 3 horas é o pastor explicando a palavra. Você imagina? E depois de 3 horas, oração, 3 horas de oração. Você acha que quantos membros essa igreja teria? Quantos membros será que uma igreja dessa teria? 3 horas estudando a palavra, lendo, sendo explicado, e 3 horas orando. Eles estão fazendo isso aqui. Não estou dizendo que isso aqui deve ser o padrão da nosso culto, não é isso. Mas a questão que está aqui, irmãos, que o arrependimento deles foi motivado pela palavra. E também dentro do arrependimento houve um desejo maior ainda pela palavra. Eles se arrependeram, estavam abandonando o pecado e ainda continuavam buscando mais. Eu quero mais a palavra, eu quero entender mais, eu quero compreender, eu quero corrigir mais, eu quero consertar mais, por causa da palavra do Senhor. Notem a importância da palavra de Deus, uma liturgia onde Deus está falando através da sua palavra, e onde nós podemos dizer para Deus: Senhor, me perdoe, porque não há ninguém que possa ler o texto, entender, ser aplicado a sua vida, dizer: Senhor, não há nada de errado comigo, há coisas que eu preciso mudar, há coisas que precisam ser consertadas. Quando eu estou diante da tua palavra, eu posso me ver e dizer: Senhor, eu quero orar agora, e dizer: me perdoa, como o irmão Igor falou aqui. Ele leu aqui, diz como nós precisamos da misericórdia de Deus, não há ninguém perfeito. E quando eu leio a palavra, eu digo: Senhor, me alcança com misericórdia, porque eu não estou correto diante de Ti. Sabe quando isso acontece, irmãos? Quando há palavra de Deus, quando há ensino. 3 horas estudando a palavra, 3 horas orando como resultado. Estavam buscando, não era uma leitura simplesmente, mas era buscar entender para viver estes ensinos. Explicação, aplicação. Nós estamos estudando aí às 18 horas, irmãos, como entender as escrituras, como estudar. Eu fico olhando os irmãos me olhando, né? Não sei se estão entendendo, mas o objetivo é esse, é tentar que a gente possa entender o texto, dizer: Senhor, Tu está falando comigo, agora eu compreendi aqui a palavra do Senhor. Aprender, irmãos, para não sermos enganados e ver o que Deus está dizendo com esse texto. Há aqui um estudo zeloso da palavra. Há um estudo, irmãos, uma busca, a sede pela palavra de Deus nessas pessoas aqui. Eles estão buscando continuamente. Eles passaram, antes desse dia aqui, do dia 24, eles passaram 7 dias estudando a palavra. 7 dias inteiros estudando a palavra. Quando terminou os 7 dias, eles continuaram estudando a palavra de Deus. Sabe o que vai renovar uma igreja? No sentido de despertar, reavivar uma igreja, quando nos voltarmos para a palavra de Deus.
Nunca, irmãos, haverá mudança sem a palavra. Eu só posso mudar individualmente quando eu buscar a palavra. Essa palavra falar comigo, ela corrigir meus comportamentos. A palavra eles estão aqui estabelecendo, irmãos, um compromisso. Eles não querem mais ser como os seus antepassados. Eles querem viver uma nova vida com Deus. Eles receberam uma oportunidade, um recomeço, e tinham que assentar sobre os padrões das Escrituras. Era preciso agradar ao Senhor. A quarta e última marca, irmão, do arrependimento verdadeiro que a palavra produz, está no versículo 4. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Bunis, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Literalmente, irmão, está dizendo aqui que eles choraram. Eles disseram: Senhor, nos dê a tua misericórdia. Já entendemos que precisamos nos arrepender. Nós estamos dispostos a abandonar tudo que desagrada ao Senhor. Estão buscando a Deus por meio do clamor. Sabe o que é um clamor, irmãos? É quando eu olho para Deus: Senhor, tu és tão grande, soberano, tu és glorioso, Senhor, quem sou eu? Um clamor, irmãos, é entender a minha insignificância. Eu estou entrando dentro do palácio do Senhor. Eu que nada sou, podendo conversar com Ele: Senhor, me perdoa, me ajude a te amar, a viver para ti. Eles estão entendendo isso e buscando a Deus do fundo do coração deles, da alma deles, buscando o Senhor. Eles se levantaram e começaram a clamar, irmão. Literalmente aqui choraram com grande voz. Choraram tão alto que talvez as pessoas ao redor começaram a ouvir o clamor que eles estavam dando ao Senhor. Essa é a marca do arrependimento. É clamar aos pés do Senhor: Senhor, me ajude, que eu sou imperfeito. Eu preciso tanto de Ti. Me ajude, Senhor, que eu não posso andar sem o Senhor. Estavam clamando com convicção, dependência de Deus. Todas essas atitudes, irmãos, que eles tiveram aqui, eles estavam buscando ao Senhor. E aí houve, quando a palavra foi explicada, arrependimento. E vemos algumas marcas desse arrependimento aqui. Houve demonstração externa. Vimos aí jejum, pano de saco. Eles estavam profundamente tristes, humilhados diante do Senhor. A segunda marca, irmãos, que nós encontramos aí do verdadeiro arrependimento: o abandono do pecado. Se eu me arrependi, isso será demonstrado pelo abandono do pecado. A terceira marca desse arrependimento verdadeiro que encontramos aqui: houve o desejo ainda maior pela palavra. Estavam buscando mais e mais a palavra de Deus. E o quarto, clamor ao Senhor. Vamos baixar nossas cabeças. Os irmãos que estão aqui, os que estão nos acompanhando, eu não conheço a sua vida no seu particular, o que você faz, o que eu faço, mas há alguém que você conhece, que sabe tudo que você faz e o que eu faço. Isso deveria me trazer duas atitudes: primeiro, de admiração a Deus, e segundo, de temor, porque Deus sabe o que eu faço. Meu amado irmão, Deus talvez esteja falando com você nessa noite e dizendo para você: se arrependa. Se arrependa, porque Deus tem dado a você uma oportunidade, a mim uma oportunidade de mudar. E estamos estudando a palavra e Ele tem mostrado isso a nós, de mudar. E esse arrependimento tem que ser verdadeiro,
tem que ser demonstrado. Ações externas tem que ser demonstrado por abandono daquilo que você faz que ninguém vê, daquilo que eu faço que ninguém vê. Quando eu estou sozinho em casa, quando eu estou sozinho no trabalho, aquelas coisas que eu faço que desagrada a Deus, que é errado, que tem me matado a minha vida com Deus. Eu sou um crente tão comum, que não causa impacto nenhum na vida de ninguém, sabe? Porque há tantas coisas na minha vida que eu não me arrependo, que estão lá no meu coração, que eu continuo apegado a essas práticas, essas atitudes, e não largo. Coração insensível, que não ouve mais de Deus dizendo: olha, abandona, te arrepende. Deus tem dado um tempo a você, meu irmão, a mim, e esse tempo vai acabar. Esse tempo vai acabar. Dá oportunidade para mim me consertar, para você se consertar, para que eu possa, diante da palavra, realmente me arrepender. Senhor, me ajude. Realmente eu estou entendendo agora, eu preciso mudar, me ajude, Senhor. Você que está nos ouvindo também, você precisa entender isso. Deus tem dado à humanidade uma oportunidade de se arrepender. A humanidade precisa compreender que é a oportunidade de se arrepender, de buscar o Senhor enquanto temos oportunidade. E a igreja do Senhor também no mundo, a igreja do Senhor precisa se arrepender. Pense nisso, meu amado irmão. Está aqui, está nos acompanhando. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Pai, o que nós podemos só dizer é: nos perdoa, Senhor. Porque o Senhor pode olhar para a minha vida e ver, ó Deus, a imperfeição que existe. As coisas que eu faço, falo, penso, que não tem nada de Ti, ó Deus. Não é reflexo da Tua palavra, da Tua natureza. Me ajude meus irmãos aqui, ó Pai, a nos arrependermos dessas práticas que fazemos. A coisa que fazemos sozinho em casa, no trabalho talvez, a coisa que fazemos longe dos nossos pais, longe do cônjuge, longe dos filhos, não sei, ó Pai. Mas o Senhor está vendo. Ó Pai, nos leve ao arrependimento por meio da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale a nós, ó Pai amado, essa palavra venha nos incomodar ali, porque é a oportunidade do Senhor de mudarmos. Nos ajude. É isso que nós pedimos. Em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém.